Eu me chamo Luísa. Tenho 28 anos hoje. Mas essa história começa muito antes, num tempo em que eu ainda achava que laços de sangue eram inquebráveis. Cresci numa cidade pequena do interior de Minas, onde todo mundo conhece todo mundo, e o silêncio fala mais que as palavras. Minha irmã, Isabela, nasceu 2 anos depois de mim, e embora tecnicamente eu seja a mais velha, desde sempre, foi como se eu fosse a que chegou por último. Lembro exatamente do dia em que percebi isso. Eu tinha uns 7 anos. Estava no quarto brincando com um quebra-cabeça que levei semanas para montar. Era um castelo antigo, com um céu todo roxo de pôr do sol, e cada peça parecia parte de um segredo maior. Isabela entrou e, com a delicadeza de um furacão, passou por cima de tudo, riu e disse que era coisa de criança burra. Minha mãe estava na cozinha, e quando ouviu o barulho das peças no chão, só perguntou: Lu, você derrubou de novo? Naquele instante, eu não soube o que me doeu mais. O castelo desfeito ou o fato de ninguém perceber que Isabela não era tão doce quanto parecia. Ela tinha esse tipo de beleza magnética, sabe? Daquelas que não vêm só da aparência, mas de uma energia que faz as pessoas quererem estar por perto. Isabela era o tipo de criança que todo mundo queria ter como filha, como amiga, como sobrinha. Loira, com os olhos de um verde quase dourado, parecia saída de um comercial de margarina. Já eu, sempre fui mais apagada. Cabelo castanho escuro, olhos comuns e uma vontade constante de não incomodar ninguém. E talvez seja isso que tenha moldado a nossa infância. Ela aprendendo a brilhar. E eu aprendendo a me esconder. Todo mundo sempre dizia que a gente era iguaizinhas, mas isso era só aparência. Por dentro éramos mundos opostos. Isabela era cheia de energia, sempre com 1000 amigos, chamada para todas as festas, líder das apresentações da escola. Eu era o fundo da foto. Lembro de um Natal em que ganhamos bonecas. Isabela, claro, ficou com a mais bonita, uma daquelas que falavam, mexiam os olhos e vinham com uma miniatura de guarda-roupa. A minha era mais simples, mas eu gostava dela. Passava horas costurando roupinhas com retalhos velhos da minha avó. Um dia, cheguei da escola e ela tinha cortado o cabelo da minha boneca com a tesoura de unhas da nossa mãe. Disse que era para combinar com a sua cara. E sabe o pior? Ninguém achou estranho. Ninguém repreendeu. Porque, de alguma forma, tudo que Isabela fazia era brincadeira. E tudo que eu sentia era drama. As professoras me comparavam com ela, os vizinhos também. Sempre no tom de brincadeira, mas eu sentia cada palavra como uma faca. Isabela é tão extrovertida. Você devia se soltar mais, Luísa. Ela puxou a mãe, tão bonita. E você tem seu jeitinho especial, né? Com o tempo, aprendi a não responder, a guardar tudo, a esconder até de mim mesma a raiva que crescia como mofo dentro de um quarto fechado. Minha mãe, Patrícia, era daquelas mulheres que vivem para manter a aparência da casa em ordem. Sempre arrumada, cabelo feito, voz doce. Mas ela vivia para os outros, nunca para dentro de casa. Era como se ela fosse uma atriz em tempo integral, e o palco fosse a cidade inteira. Dentro de casa, era outra história. Se eu chorava por causa de alguma coisa que Isabela fazia, ela dizia: Para com isso, Luísa, você sempre arruma confusão. Se eu tentava me explicar, ela suspirava fundo e dizia: Não começa com esse drama, menina. E o meu pai? Ele era uma figura mais ausente do que presente. Vivia viajando a trabalho, e quando estava em casa parecia estar em outro planeta. Nunca foi violento, nem grosso, só inexistente. Ele conversava com Isabela, contava piadas, às vezes levava ela para sair. Comigo era um aceno e só. O pior é que eu tentava. Tentava agradar. Trazia boletins bons, ajudava em tudo, calava a minha dor. Mas parecia que quanto mais eu me esforçava, mais invisível eu me tornava. Aos poucos, comecei a ter vergonha até de existir. E é estranho falar isso agora, mas na época parecia normal. Teve um dia, quando eu tinha uns 13 anos, que ganhei um elogio do professor de ciências. Disse que minha apresentação tinha sido incrivelmente bem feita. Era raro alguém me notar assim, então eu fiquei radiante. Fui para casa com o peito inflado, querendo contar para minha mãe, para o meu pai, para alguém. Mas antes que eu pudesse abrir a boca, Isabela já estava contando que ia participar de um concurso de beleza local. Todos vibraram. Esqueceram completamente o que eu ia dizer. E eu, mais uma vez, engoli minha conquista como quem engole água do mar. Essas pequenas traições diárias foram moldando em mim um tipo de dor que não grita, mas que nunca dorme. E quando percebi, já tinha começado a odiar minha irmã, não só por tudo o que ela era, mas por tudo o que eu não podia ser perto dela. A gente teve nossos momentos boas, sim, não vou mentir.
Tinha dias que brincávamos no quintal, fazíamos cabanas com lençóis, inventávamos histórias malucas, mas sempre acabava do mesmo jeito, com Isabela quebrando alguma regra e eu levando a culpa. Ou com ela sendo a protagonista da brincadeira e eu sendo a figurante. Com o tempo, a cumplicidade virou competição. A competição virou silêncio. E o silêncio virou desprezo. A adolescência só agravou tudo. Isabela se destacava em tudo. Tinha amigos, convites, namorados. Eu era a irmã que ficava em casa lendo livros e lavando a louça depois da janta. Comecei a sentir raiva de tudo. Raiva dela, dos meus pais, de mim mesma. E essa raiva era tão silenciosa que ninguém notava. Até que um dia, aos 16 anos, num ataque de fúria que não sei de onde veio, rasguei o vestido novo dela com uma tesoura. Era um vestido azul, de alcinhas finas, que ela ia usar numa festa. Escondi o vestido debaixo da cama depois. Quando descobriram, eu neguei. Mas Isabela me olhou de um jeito que parecia saber tudo. Nunca mais fomos as mesmas depois disso. O dia exato que tudo morreu foi no meu aniversário de 18 anos. Ela apareceu na sala com um envelope branco e um sorriso malicioso. Disse que tinha feito um presentinho. Quando abri, encontrei cópias de prints de mensagens minhas que eu tinha mandado para um ex-namorado dela. Nada demais, só umas conversas bobas de quando eles já tinham terminado. Mas ela usou aquilo como munição. Gritou, chorou, me acusou de tentar roubar a vida dela. Minha mãe ficou do lado dela, como sempre. Meu pai não disse uma palavra. E eu fui embora. Peguei minha mochila e saí de casa. Dias depois, Isabela me mandou uma mensagem seca. Não precisa mais fingir que é minha irmã. Não quero você no meu casamento. Nunca mais. Naquele dia, algo em mim se partiu de forma definitiva. Mas mal sabia eu que, anos depois, seria justamente o noivo dela quem me faria voltar. E não seria pra brigar. Seria pra agradecer. E é aí que a história começa de verdade. Fazia quase 3 anos que eu não via minha irmã quando encontrei Caio pela primeira vez. Foi num jantar da empresa onde eu trabalhava, em Belo Horizonte. Eu era assistente administrativa numa pequena agência de comunicação, e ele, pelo que descobri depois, estava lá como convidado de um dos sócios. Lembro que estava na fila do buffet, segurando um prato de porcelana pesado demais para quem ainda tremia por estar socializando, quando ele me pediu licença. Usava uma camisa preta com as mangas dobradas até o antebraço e tinha um olhar tranquilo, de quem observa mais do que fala. Luísa, né? Fiquei parada. Na hora, achei que ele me confundiu com outra pessoa. Você é a irmã da Isabela? Eu gelei. Na hora, todo o meu corpo quis virar fumaça. Eu não falava o nome dela em voz alta havia anos. Sou sim, respondi rápido, como quem quer encerrar o assunto. Mas ele não desviou. Olhou direto para mim, com uma expressão que parecia pesar coisas que eu não conseguia ver. Ela fala muito de você, ele disse. Mas acho que nunca contou que você era tão parecida com ela e tão diferente ao mesmo tempo. Aquela frase ficou martelando na minha cabeça o resto da noite. Depois daquele jantar, comecei a ver Caio com mais frequência. Às vezes ele aparecia na agência, outras vezes cruzávamos em eventos da cidade. Sempre me tratava com uma gentileza despretensiosa. Nenhuma pressa, nenhum julgamento. Algo raro demais para quem passou a vida sendo vista como o erro de fabricação da família. Com o tempo, começamos a conversar mais. Sobre música, livros, infância. Descobri que ele também cresceu se sentindo deslocado. O pai era militar, a mãe, muito rígida. Teve uma adolescência solitária. E só começou a se entender como pessoa adulta, na faculdade. Sentia que carregava o peso de um nome, de uma expectativa que nunca pediu. Aos poucos, Caio virou meu ponto de respiro. Alguém com quem eu podia ser eu mesma, sem precisar justificar cada emoção. E, ironicamente, ele falava muito pouco da Isabela. Uma vez perguntei como os dois tinham se conhecido. Ele respondeu com um sorriso cansado. Ela me viu antes que eu percebesse que estava sendo olhado. A frase me deixou um gosto estranho na boca. A nossa amizade cresceu pelos cantos onde ninguém olhava. Ele me chamava para almoçar em dias de chuva, mandava fotos de cachorros aleatórios na rua, me contava sobre os sonhos que tinha, e os pesadelos também. Num desses almoços, ele compartilhou algo que nunca tinha contado a ninguém, um episódio de depressão profunda que teve antes de conhecer minha irmã. Disse que passou meses dormindo no sofá da sala porque o quarto parecia um buraco negro. Foi quando comecei a correr. Me ajudou. Contou. E num impulso, convidei ele para correr comigo no parque. Virou rotina. Todo sábado, às 7 da manhã, lá estávamos nós. Ele com fones de ouvido gigantes, eu com meu tênis furado, e o mundo lá fora virando só paisagem. Era como se correndo a gente escapasse das versões que esperavam da gente.
E foi numa dessas corridas que tudo mudou. Aconteceu numa manhã chuvosa de outono. A pista do parque estava escorregadia e quase ninguém tinha saído de casa. Estávamos nos alongando quando ouvimos o grito. Uma mulher desesperada apontava para o lago. No reflexo, Caio correu. Nem pensou. Havia uma criança se debatendo na água turva. A mãe, aos prantos, não sabia nadar. Eu fiquei paralisada. Ele pulou no lago gelado, sem hesitar. O que eu vi depois ainda me dá calafrios. Ele nadando contra a corrente fraca, a criança se afogando e a água escura engolindo os dois por um momento. Quando voltou com o menino nos braços, caiu de joelhos na margem. Estava roxo, tremendo, com os olhos vidrados. Chamaram a ambulância. Ele desmaiou no chão. Naquela hora, percebi que podia perder a única pessoa que me olhava como se eu fosse suficiente. Passei a madrugada no hospital. Liguei para Isabela. Não atendeu. Mandei mensagem. Nada. Fiquei na sala de espera, andando em círculos, tentando segurar o pânico. O médico veio às 3 da manhã e disse que ele tinha tido hipotermia e estava sob observação na UTI. Vi ele pela janela do quarto, tão pálido, com tubos no nariz, aparelhos apitando. Senti uma raiva tão grande de tudo, de como ninguém sabia que era eu ali, e não a noiva, de como ele tinha virado parte da minha vida sem que eu pudesse gritar isso pro mundo. Passei 2 dias no hospital. Na terceira noite ele acordou. E a primeira coisa que disse, com a voz fraca, olhando nos meus olhos: "Você ficou." Aquilo me rasgou por dentro. Eu segurei sua mão e respondi: "Claro que sim." Ele sorriu, fraco, e disse algo que nunca esqueci: "Eu sabia que você ficaria. Você é o único lugar seguro que eu conheço." Nos dias seguintes, Caio melhorou rápido. Quando finalmente teve alta, ele me abraçou forte na saída do hospital. Mas o que ele me falou ali me virou do avesso. "Luísa, eu não posso explicar agora, mas você salvou mais do que minha vida no lago." Eu não entendi na hora. Mas depois fui conectando os pontos. Na semana seguinte, ele me chamou para conversar. Disse que estava confuso, que o casamento com Isabela estava marcado, mas que ele não sabia mais se era amor ou conveniência. Disse que comigo ele se sentia visto, que eu era calma onde o mundo era caos. Mas eu calei. Falei que ele precisava resolver isso com ela, não comigo, que eu não seria a causa de um rompimento. Ele respeitou. E se afastou por um tempo. Mas ali, eu já sabia. Sabia que o que tínhamos ia muito além de amizade. Só não sabia que, no dia do casamento deles, ele escolheria contar tudo, diante de todo mundo. E ali tudo mudou. Era janeiro quando o anúncio do casamento apareceu no Instagram. Uma foto em preto e branco. Ela com um sorriso vitorioso. O anel de noivado brilhando mais que os olhos. Disse sim ao amor da minha vida. Julho será inesquecível. Meu coração parou. Não pela notícia, mas pela forma. Eu soube junto com todos os desconhecidos da internet. Esperei. Dias, depois semanas. Nenhum convite chegou. Nenhuma mensagem. Só o silêncio ensurdecedor de quem não te quer por perto, nem mesmo como figurante. O mais cruel foi que até colegas de trabalho começaram a comentar: "Sua irmã vai casar? Que lindo! Você vai ser madrinha?" E eu, sorrindo como quem engole vidro, dizia: "Não sei ainda." Mas eu sabia. A ausência do convite não era descuido. Era um recado claro. Você não pertence mais a essa história. No início de fevereiro, não aguentei. Peguei um ônibus até a casa da minha mãe. Sabia que Isabela estaria lá. As duas estavam cuidando dos preparativos juntas. Entrei sem bater, como fazia anos atrás, e a vi de costas, escolhendo cores de guardanapo na mesa da sala. "Posso falar com você?" Minha voz saiu mais baixa do que eu queria. Ela se virou. O olhar que me lançou não tinha surpresa, nem irritação. Tinha indiferença. Como se eu fosse só um vizinho inconveniente. "Você não devia estar aqui, Luísa. Só quero entender." Respondi. "Por que eu não fui convidada?" Ela respirou fundo. Levantou devagar, como quem se prepara para um discurso ensaiado. "Porque eu não confio em você. Porque você sempre atrai desgraça. Porque você tem o dom de fazer tudo girar em torno de você. E o meu casamento é o único dia que eu quero que seja só meu." Fiquei ali, em pé, tremendo. E ela finalizou. "Se você aparecer lá, eu te mando embora na frente de todo mundo. Isso é uma promessa." Saí da casa da minha mãe sentindo como se tivesse levado um tapa em cada parte do corpo. Nos dias seguintes, tudo me doía. O corpo, a mente, a memória. Comecei a reviver cada vez que Isabela me cortou, me apagou, me substituiu. Mas nada tinha sido tão cruel quanto aquelas palavras. "Você atrai desgraça." Era mais que rejeição. Era uma sentença. Não contei pra ninguém o que ela disse. Nem pra Caio. Aliás, ele também havia sumido. Desde o acidente,
Desde aquela conversa estranha, a gente vinha trocando poucas mensagens. Um bom dia aqui, um estou bem ali, mas dava pra sentir que ele estava tentando manter distância. E eu respeitava. Só que o vazio crescia. E com ele, uma sensação estranha de que algo muito errado ia acontecer. Comecei a ter pesadelos. Sonhava que eu entrava na igreja e todos os convidados viravam o rosto ao me ver. Que a minha mãe me expulsava com um olhar frio. Que Isabela ria, cercada de flores, enquanto eu desmoronava diante de todos. Acordava suando. Sozinha. Com medo do próprio sangue que corria em mim. Foi no início de março que Caio reapareceu. Me mandou uma mensagem curta. Podemos conversar? Marquei num café discreto. Quando ele chegou, parecia cansado, abatido. Mas ainda tinha aquele jeito calmo, aquela forma de me olhar que fazia o mundo desacelerar. Ela sabe da nossa amizade, disse. E acha que tem algo errado nisso. Fiquei em silêncio. Ele continuou. Não tem, Luísa. Você é minha amiga. Uma das poucas pessoas verdadeiras na minha vida. Mas mesmo assim, você vai casar com ela. Eu disse, sem conseguir esconder a mágoa. Ele hesitou. Eu sinto que devo isso a ela, murmurou. Depois de tudo que passamos, seria covarde desistir agora. Essas palavras me quebraram. Aquele dia, entendi que estava sozinha, que nem ele ia me escolher, nem como amiga. Voltei para casa e chorei como se tivesse enterrado uma parte de mim. Os meses seguintes passaram como um filme sem som. Vi tudo de longe. Postagens, fotos dos preparativos, despedida de solteira em Arraial da Ajuda, lista de presentes, prova do vestido. E em todas essas imagens, um espaço em branco, onde eu deveria estar. As pessoas me perguntavam cada vez menos, e eu fingia cada vez melhor que estava tudo bem. Até que, num sábado qualquer, recebi uma ligação inesperada. Era a mãe da criança que Caio salvou. Ela havia descoberto quem eu era e queria agradecer pessoalmente. Meu filho está vivo por causa de vocês dois. Ele fala de tio Caio o tempo todo. E você ficou lá a noite toda. Isso não se esquece. Aquilo me atingiu com uma força estranha. Pela primeira vez, senti que algo que fiz realmente importava. E foi ali que decidi escrever uma carta. Escrevi numa madrugada, em prantos com o som da chuva batendo na janela. Era para Caio. Uma carta honesta, crua, sem máscaras. Contando como ele tinha salvado não só uma criança, mas a minha sanidade. Contando o quanto nossa amizade era a única coisa boa que nasceu da minha relação com Isabela. Contei também que eu sentia sua falta. Que mesmo que ele casasse, eu torceria pela felicidade dele. Que eu não desejava nada além de verdade. Terminei a carta dizendo: mesmo que você diga sim no altar, saiba que alguém aqui fora acredita no seu silêncio. Mas nunca mandei. Guardei a carta dentro de um livro. E segui vivendo. Ou tentando. Porque mal sabia eu que no dia do casamento, ele decidiria quebrar o silêncio. E aí, tudo começou a desmoronar. Ou a se revelar de vez. O casamento foi numa manhã fria de julho. Um desses dias em que o céu parece de vidro e o vento corta como faca. Eu sabia onde seria. Uma chácara afastada da cidade, cercada por um bosque alto e espesso, com um lago pequeno ao fundo. Um lugar bonito, escolhido a dedo para parecer conto de fadas. Eu não fui convidada, mas fui mesmo assim. Cheguei cedo, antes dos carros começarem a encostar. Fiquei escondida atrás de uma árvore alta, de tronco descascado, bem na beira da cerca de eucalipto. Dava para ver o arco de flores, as cadeiras organizadas em fileiras brancas e a trilha de pétalas no chão. Me senti como uma penetra na própria vida. Aos poucos, os convidados chegaram. Riam, conversavam, tiravam fotos. Vi minha mãe de vestido azul escuro, o cabelo preso num coque firme. Vi Isabela de longe quando saiu da casa principal para tirar fotos com as madrinhas. Estava linda, como sempre. Como sempre fez questão de estar. Mas o rosto dela parecia tenso. Sorria, mas os olhos não acompanhavam. Fiquei ali por horas, até minhas pernas doerem, até meus olhos se encherem de lágrimas que ardiam, porque mesmo não fazendo parte daquele momento, eu precisava ver. Precisava testemunhar com meus próprios olhos o que estava sendo construído, com as pedras que me jogaram. A cerimônia começou por volta das 10 horas. A música suave de violinos preencheu o ar, e os convidados se ajeitaram. Vi o celebrante subir no altar. Depois, os padrinhos, as crianças com pétalas. Tudo dentro da coreografia perfeita que minha irmã sempre sonhou. Caio surgiu ao lado do celebrante. Estava sério, mais magro. O terno cinza escuro caía perfeitamente sobre os ombros, mas ele parecia desconfortável, como se estivesse usando um disfarce. Eu não conseguia desviar os olhos dele. E então, aconteceu algo que me gelou até os ossos. Ele olhou para a lateral da cerimônia e me viu. Sim,
Me viu. Mesmo à distância. Mesmo atrás da árvore. E por um segundo o tempo parou. Ele não sorriu. Não desviou. Só me olhou. Profundo. Longo. Como se estivesse se despedindo ou se agarrando. E então a música mudou. Era a vez da noiva entrar. Isabela desceu lentamente pelo corredor. Vestido justo, véu longo, buquê de peônias. A multidão suspirava. Ela sorria. Mas Caio continuava parado. Quando ela chegou ao altar, ele pegou a mão dela com gentileza. E então, não seguiu o script. O celebrante abriu a boca para dar início, mas Caio levantou a mão. Pediu licença. Antes de qualquer coisa, eu preciso dizer algo. Um burburinho cortou o silêncio. Eu não posso continuar esse casamento sem antes agradecer alguém que mudou a minha vida. As pessoas riram sem saber o que esperar. Algumas acharam que ele ia falar da mãe, do pai, da noiva, mas ele virou o rosto e apontou. Apontou para mim. Luísa. Ele disse alto e todos viraram para trás. Minha alma quase saiu do corpo. Aquela ali é a irmã da Isabela. E talvez muitas pessoas nem saibam disso, porque ela foi silenciada durante anos, mas foi ela quem ficou ao meu lado quando quase morri. Foi ela quem me ensinou o que é cuidado sem interesse, o que é lealdade sem palco. Isabela puxou o braço dele nervosa, mas ele não parou. Eu não estaria vivo aqui hoje se não fosse por ela. Não só por causa do acidente, mas por causa de tudo o que ela me ensinou quando eu pensei em desistir. Eu ia casar calado, mas não vou mais. Os convidados estavam paralisados. Algumas pessoas murmuravam, outras olhavam para mim como se eu fosse uma aparição. Isso não é um pedido de desculpa, nem uma declaração de amor. É um ato de justiça. E então, com a voz firme, ele finalizou. Luísa, obrigado por salvar minha vida. Literalmente. E emocionalmente. O que aconteceu depois foi um borrão. Isabela soltou o buquê e saiu do altar correndo. Minha mãe foi atrás dela. O celebrante desceu as escadas do palco com cara de quem queria sumir. E os convidados? Parte deles ficou em choque, outra parte, constrangida. Caio desceu do altar. Veio em minha direção. As pessoas abriam espaço como se ele estivesse carregando uma bomba. Quando chegou perto, parou a poucos passos. Eu precisava que eles ouvissem. Disse, baixo. Eu não sabia o que responder. Só chorei. Você não precisava ter feito isso, sussurrei. Precisava sim. Você salvou minha vida, Luísa. E ninguém agradeceu. Até hoje, ficamos ali, cercados por olhos julgadores, como se fôssemos personagens de um escândalo, mas eu nunca me senti tão livre. Mais tarde, quando a maioria já havia ido embora, eu estava sentada num banco próximo ao lago da chácara. O vento balançava as árvores e o silêncio pesava como pedra no peito. Foi então que Isabela apareceu, sem maquiagem, sem véu, sem multidão. Sentou ao meu lado, sem falar nada por um bom tempo. Eu nunca soube como te odiar direito, ela disse olhando para o lago. Eu nunca soube como te amar. Respondi. Ela riu, triste. Você era a parte da nossa história que eu não queria ver. Porque toda vez que eu te olhava, eu via tudo o que eu escondia em mim. Ficamos ali por longos minutos. Caio não vai voltar, ela disse. E eu também não. Eu não tô pedindo que volte. Falei. Só queria que pela primeira vez você me olhasse. De verdade. Ela virou o rosto e me olhou. Como quem vê, como quem enxerga. E naquele segundo, por mais breve que fosse, éramos irmãs de novo, pela primeira vez. Acordei no dia seguinte com o celular vibrando sem parar. Mensagens, ligações, notificações de redes sociais que explodiram depois do que aconteceu. Alguém filmou o discurso de Caio. Postaram online. Viralizou. Noivo agradece ex-cunhada em pleno altar. Veja o que ele disse. As manchetes variavam entre o escandaloso e o sensacionalista. As pessoas queriam fofoca, drama, justificativa. Mas o que ninguém conseguia entender é que aquilo não foi performance. Foi o fim de uma dor invisível. Minha caixa de entrada estava cheia. Colegas da faculdade, vizinhos da infância, até primos com quem eu não falava há anos me mandaram mensagem. Todos queriam saber sua versão. E eu não tinha uma versão pronta. Eu só tinha a verdade. E a verdade não cabe em textão de Facebook. Recebi até um e-mail do Jornal da Cidade. Pediam entrevista. Apaguei. O que me importava era que, pela primeira vez, eu tinha sido ouvida. Mesmo sem ter falado. 2 semanas depois do casamento, recebi uma mensagem de Isabela. Podemos conversar? Marquei num café discreto, longe de tudo. Quando ela chegou, parecia menor do que eu lembrava. Não no tamanho, mas na presença. Sentamos, tomamos café em silêncio. Eu passei anos tentando apagar você, ela disse, sem rodeios. E quanto mais tentava, mais você crescia dentro de mim. Não de um jeito bom, de um jeito que doía.
Olhei para ela, esperando mais. Você era a lembrança do que eu não tinha coragem de ser, de como eu tinha medo, de como tudo em mim era medo. E você continuava lá. Mesmo sozinha, continuava. Eu queria odiar aquele discurso, queria levantar e ir embora. Mas não consegui. Eu errei, ela disse com a voz embargada. E sei que não tem como voltar, mas queria de verdade saber se você consegue me perdoar. Demorei para responder. Eu não sei se consigo. Ainda não, mas acho que, pela primeira vez, você tá perguntando do jeito certo. Ela assentiu, chorou. Eu também. Não nos abraçamos. Não nos reconciliamos ali. Mas criamos algo novo. Um começo de silêncio que não machuca. Depois daquela conversa, comecei a escrever tudo o que sentia. Em cadernos velhos, em notas do celular, até em papéis de pão. Descobri que escrever me curava. Era como abrir as janelas da casa que eu fui forçada a morar a vida toda. Aquela cheia de eco, abandono e pó. Entendi que meu valor nunca esteve em ser melhor ou pior que Isabela. Estava em ter sobrevivido. Em ter permanecido honesta comigo mesma, mesmo sendo apagada. Também voltei para a terapia. Comecei a falar sobre minha infância, sobre meu pai ausente, sobre a culpa que sempre carreguei. Doía. Muito. Mas era um tipo de dor que indicava que algo estava sendo tratado. Enfim. Caio me mandou uma mensagem um mês depois do casamento. Como você está? Respondi, respirando melhor. Ele só respondeu. Também. Não nos encontramos de novo. Pelo menos não ainda. E tudo bem. Alguns laços não precisam ser amarrados de novo. Só precisam ser reconhecidos como reais. Voltar à rotina foi estranho. Andava na rua e algumas pessoas me olhavam como se eu fosse personagem de novela. Mas logo tudo esfriou. A internet sempre acha outro escândalo. Na agência fui promovida. Não por causa do que aconteceu, mas porque comecei a me posicionar mais. Minha voz, antes tremida, agora vinha com firmeza. Não porque eu me achava melhor, mas porque eu finalmente sabia quem eu era. Minha mãe me ligou um dia. Falou pouco, mas disse algo que me fez chorar. Sabe, acho que eu nunca soube te enxergar. E hoje me dói saber disso. Era tarde? Talvez. Mas era honesto. E na minha história, honestidade era ouro. Percebi que o lugar que eu sempre tentei ocupar na minha família não existia para mim, mas outro apareceu. O de alguém que rompeu o ciclo, que expôs a ferida, que escolheu não se calar. Caio e Isabela não se casaram oficialmente. O cartório foi cancelado. Ele se mudou para outra cidade, aceitou uma proposta de trabalho no sul. Soube disso por terceiros. Mas de vez em quando ainda recebo uma mensagem dele, sem promessas, sem futuro desenhado, só sinais de que ainda existe algo entre nós. Não amor romântico, talvez não mais, mas algo mais raro, respeito, verdade. Numa dessas mensagens, ele me mandou uma foto do menino que salvamos no lago, com a legenda: ele sorriu hoje de um jeito que me lembrou você. Guardei essa frase como quem guarda um relicário. Alguns vínculos não precisam de nome, só de coragem para existir. Hoje, quando olho para trás, vejo uma linha torta que, de algum jeito, me trouxe até aqui. Não houve justiça perfeita. Não houve final de filme com música crescendo ao fundo, mas houve algo mais importante: liberdade. A liberdade de não precisar mais fingir, de não viver sob a sombra de ninguém, de saber que, mesmo sem convite, eu fui a peça-chave daquele casamento. Ironia? Talvez. Mas, acima de tudo, verdade. E é por isso que resolvi contar essa história aqui. Porque tem gente por aí vivendo sob o peso de silêncios herdados, de rejeições familiares disfarçadas de amor, de feridas que ninguém nomeia. E eu só quero dizer, existe vida depois disso. Existe amor, existe voz, existe cura. Mesmo que o sim da vida venha de onde você menos espera.